dia 4 de abril dá para fazer alguma coisa. Quem disse isso foi o diretor executivo do Vasco da Gama, Paulo Brax, em entrevista ao UOL nessa tarde de terça-feira. Cravou praticamente que, de fato, reforços ainda chegarão. E não para por aí, pois além da entrevista do diretor executivo, Maurício Barbieri, técnico do Vasco da Gama, também foi até a ESPN dar uma entrevista sobre o atual momento do Vasco e falou sobre reforços, sobre chegada de novos atletas para o restante da temporada. Para quem não sabe, dia 4 de abril é o fechamento da janela aqui para o futebol brasileiro. Ou seja, até o dia 4 de abril, mais ou menos um mês, nomes ainda devem chegar ao Gigante da Colina. A gente vai trazer tudo o que aconteceu, tanto na entrevista do Paulo Brax, quanto também na entrevista do Maurício Barbieri. Entrevistas essas que movimentaram a tarde do torcedor vascaíno nessa terça-feira. Além disso, também falaremos, é claro, sobre Vasco e Bangu nessa próxima quinta-feira, clássico dos milhões, novidades. Temos muitas informações importantes para trazer aqui a vocês neste Boa Noite Gigante. Porém, é claro, torcedor, como eu sempre faço, para quem não me conhece, eu sou o Lucas Moretti, esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você está chegando aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você está no canal do Gigante Vasco, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Acorda Vascão às 7 horas da manhã, o Fala Gigante por volta de 1, meio-dia e o Boa Noite Gigante às 8 horas da noite. Então é claro, se você é Vasco e curte aí ficar sempre por dentro de tudo que acontece no nosso Cruz Maltino, se inscreva aqui no nosso canal. Vocês estão pertinho de chegar à marca dos 88 mil inscritos. Faltam menos de 100 torcedores. Faça parte do nosso time, faça parte da nossa família e se inscreva no nosso canal, principalmente para nos ajudar a chegar a essa meta dos 88 mil inscritos. Tranquilo, rapaziada? Além disso, é claro, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, pois é completamente essencial para a divulgação desse vídeo. Você não tem noção o quanto é importante aí a sua ajuda. E não esqueça também de ativar o sininho de notificação, também aqui embaixo, de deixar os comentários sobre a chegada de mais reforços. Você faz parte do nosso canal e a sua participação é de suma importância. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar primeiramente, gente, esse Boa Noite Gigante, antes de entrarmos nos assuntos principais, que é sobre a coletiva não, né? Sobre a entrevista, tanto do Maurício Barbieri quanto do Paulo Brax. Quero trazer algumas informações rápidas aqui a vocês. A primeira é sobre ingressos. Hoje, na parte da tarde, foi confirmado que para essa próxima quinta-feira, Vasco e Bangu em São Januário, os ingressos foram esgotados. Ontem, na parte da noite, mais de 15 mil ingressos já haviam sido vendidos e agora pela parte da tarde foi confirmado que realmente toda a capacidade colocada à disposição do torcedor vascaíno, todos os ingressos, né, colocados à disposição, foram esgotados, todos foram vendidos. Expectativa de casa cheia, uma linda festa em São Januário nessa próxima quinta-feira. Além disso, também outra informação importante sobre o Clássico dos Milhões nesse último domingo. Infelizmente, tivemos vários problemas fora de campo com relação a problemas entre organizadas de ambos os clubes, e como a gente faz questão sempre de dar aí informação a vocês de tudo que acontece tanto dentro de campo, se tratando de Vasco, quanto fora, tivemos aí a confirmação nessa tarde de hoje que o BEP, que é o Batalhão Especial de Policiamento em Estádios, iniciou aí algumas punições às organizadas envolvidas nas brigas que aconteceram fora de campo nesse último domingo. Inclusive, a torcida jovem do Flamengo foi suspensa pelo período de 90 dias. Além da torcida jovem, a raça rubro-negra, também do Flamengo, e a força jovem do Vasco da Gama devem ser notificadas em breve também com a mesma punição de 90 dias longe dos estádios. Então é uma coisa chata. A força jovem ajudou muito o Vasco da Gama nesse último domingo, incentivando o Vasco durante 90 minutos em busca da vitória contra o Flamengo. A força jovem faz uma diferença absurda, principalmente nesse Clássico dos Milhões, em caso o Vasco chegar numa semifinal, numa final, enfrentar novamente o rival. Infelizmente, a organizada da força não poderá estar presente. Muito chata essa situação, mas realmente o BEP aí tomando as providências sobre tudo aquilo que aconteceu nesse último domingo, antes do Clássico dos Milhões. Informações também importantes sobre base, gente. O que queremos falar aqui a vocês é sobre a assinatura de contrato. Primeiramente sobre Vitor Manuel. Para quem não conhece, Vitor Manuel é um atleta que chegou ao Sub-20 nessa tarde de hoje e assinou inclusive o seu primeiro contrato profissional com o Vasco da Gama. É um lateral direito que assinou contrato com o Vasco até janeiro de 2025. Ele é nascido em 2005 e vem do Fluminense, vem do rival, né? E agora chega aí para complementar as categorias de base do Cruz Maltino. Ele já está treinando junto à categoria Sub-20. Além disso, também outra informação importante, se trata do atleta
Fábio Júnior. Fábio Júnior assinou contrato de formação com o Vasco até 2026. Ele é um jogador aí que integra a categoria sub-17, meio atacante, e seu último clube foi o Serra Macaense, aqui também do Rio de Janeiro. Ele foi aprovado nos exames, em breve poderá se juntar aí ao grupo do sub-17 nos treinos do Gigante da Coreia. Para encerrar também, mais uma assinatura de contrato. Dessa vez o goleiro Guilherme Zanata. Ele assinou um contrato com o Vasco da Gama aí até fevereiro de 2026. Ele integra a categoria sub-15. Seu último clube foi a Chapecoense. O Vasco foi até a Chape buscar a contratação do jogador. Ele passou todos os procedimentos padrões aí de contratação, segundo informações do próprio site oficial do Vasco. Realizou exames médicos, avaliações físicas e já está treinando também junto ao restante do grupo Cruz Maltini. Então, nessa tarde de hoje, temos 3 novidades aí se tratando da base forte do Vasco. E é claro, a gente faz questão aqui de trazer a vocês tudo o que acontece, tanto no profissional, quanto no sub-17, quanto no sub-20, sempre esclarecendo a vocês o dia a dia do nosso Cruz Maltino. E, gente, para finalizar o vídeo, falar sobre aquilo que de fato interessa ao torcedor, que é a entrevista tanto do Maurício Barbieri, quanto também do Paulo Brax. Eu quero começar exatamente falando sobre a entrevista do Paulo Brax, pois ele tocou em um ponto muito importante durante as palavras que ele concedeu ao UOL Esporte, principalmente sobre Andrei Santos. E, inclusive, em determinado momento da entrevista, ele chegou a falar, abre aspas, ele é realmente um filho compartilhado. Essa é a definição do Andrei para o diretor executivo Paulo Brax. Inclusive, ele explicou, realmente o que aconteceu para a chegada do Andrei, qual foi o trabalho do Vasco extracampo, nos bastidores, para de fato conseguir chegar à frente do Palmeiras, passar à frente do Palmeiras e fechar a contratação do volante Cruz Maltino, cria das categorias de base do nosso Vasco da Gama. Sobre isso, gente, ele falou assim sobre a situação do Andrei Santos. Abre aspas. O Chelsea tem algumas exigências. Não adianta trazer o jogador para não jogar. É uma via de mão dupla. Quando eu informo a imprensa que estava negociando com o Chelsea, eu disse que queria o Andrei, nem que se fosse por um jogo. E domingo saiu esse jogo. Aí saiu esse jogo aí do Andrei. Jogou muito contra o Flamengo. E quando fui conversar com o Andrei, o tempo todo ele demonstrou que queria voltar. E ainda prosseguiu dizendo assim, abre aspas. É sempre um risco fazer só numa linha de negociação. No Capasso, por exemplo, fomos no Atlético Tucumã e jogador. Foi um risco calculado. O Chelsea é muito correto. A linha dele é certíssima. Se conseguisse fechar com o Chelsea, ajudaria a fechar com o Andrei. Se me perguntar por que conseguimos fechar, eu acho que é porque fomos no Chelsea antes. Não fizemos um atalho. Então o Paulo Brax revelou que de fato ele fez questão de ir antes ao Chelsea, clube que detinha os direitos econômicos do jogador, antes de ir aí realmente no empresário do atleta, como o Palmeiras fez, como o Atlético Mineiro fez, como o próprio Flamengo fez. Priorizou ir ao clube inglês antes de ir ao staff. E fechando com o clube inglês, ficou muito mais fácil de fechar com o seu empresário. Inclusive o próprio Paulo Brax falou, abre aspas assim, quando o Chelsea notificou, fomos para dentro. A primeira coisa foi fechar com o Chelsea. Em 3 dias, fechei com eles. E aí o Chelsea deu sinal verde, então foi conversar com o jogador e o staff. E é claro, fica a grande dúvida. Com a saída do Andrei, quem chegará? O Andrei tem contrato até o dia 1º de julho. O Vasco vai contratar? Vai trazer alguma peça de reposição? E quem respondeu isso não fui eu, nem o próprio Paulo Brax. Foi o Maurício Barbieri, na entrevista que a gente falou a vocês lá no início do vídeo, a ESPN. Então fala aí, Barbieri. Explica essa situação. O Vasco vai contratar, não vai contratar? O Andrei faz falta, não faz falta? É válido ter o Andrei durante esse período, espaço de tempo? Fala daí, Maurício Barbieri. Eu acho que tem 2 vertentes. Uma é que o clube, já sabendo da saída dele, precisa se preparar para buscar uma reposição, buscar alguém que tenha o mesmo peso, alguém que possa fazer essa função na saída do Andrei. E depois a gente internamente também precisa trabalhar os demais jogadores para darem conta do recado, até numa ausência do Andrei por lesão, por suspensão, enfim. Esse é um processo mais natural, Toda equipe precisa desenvolver esse processo de ter aqueles jogadores que acabam sendo as principais escolhas, vamos dizer assim, as escolhas iniciais, mas depois você tem os substitutos, aqueles jogadores que entram para tentar ter um desempenho parecido ou relevante, melhor, enfim, aquilo que for possível. A gente tem alguns meninos que vêm crescendo, se desenvolvendo, que ainda são jovens, tem o caso do Rodrigo, o caso do Barros. São jogadores que a gente ganha tempo para prepará-los, para deixar eles melhor desenvolvidos, para suprir essa necessidade numa eventual ausência do Andrei. Então o Barbieri revelou aí de fato a situação
do Andrei Santos. Gente, antes da gente finalizar o vídeo e falar sobre mercado, porque o próprio Paulo Brax também citou aí durante sua entrevista ao UOL sobre o momento do Vasco se tratando de mercado, de contratações, deixou bem claro que a janela fecha no dia 4 de abril, mas a expectativa é ainda se movimentar. Eu quero falar sobre o Clássico dos Milhões nesse último domingo, porque, claro, não poderia passar batido. O Vasco venceu o Flamengo e foi como a gente falou a vocês durante todos esses dias. O Vasco não apenas venceu o Flamengo, venceu o Botafogo e jogou muita bola contra o Fluminense. Ou seja, o Vasco hoje é um clube que impõe medo aos adversários. O Vasco hoje é um clube que se impõe nos clássicos do Rio de Janeiro, algo que não acontecia há bastante tempo. E o Maurício Barbieri, no início do seu trabalho, falou que o Vasco era o clube que estava mais atrás dentre os 4 grandes do Rio. E ele foi perguntado exatamente sobre isso. O Vasco ainda segue atrás dos 4 grandes com relação ao desempenho? Fala daí, Barbieri. Bom, eu acho que nos 3 jogos, inclusive do Fluminense, apesar da derrota, a gente fez um bom jogo, né? Teve um bom rendimento. Eu acho que é cedo para dizer que a gente está no mesmo nível ou tem ultrapassado eles. Eu acho que o importante é que a gente conseguiu competir em pouco tempo, ainda com um elenco em reformulação, em construção, tudo aquilo que a gente tem dito, mas hoje o Vasco é uma equipe bastante competitiva e tem demonstrado que consegue competir e brigar com as grandes equipes do país, que é o objetivo principal do ano, a Série A e tudo mais. Então eu acho que a gente tem conseguido em pouco tempo atingir um nível satisfatório e o que a gente espera a partir de agora é seguir crescendo, desenvolvendo, evoluindo cada vez mais para tornar essas vitórias algo mais consistente, algo que aconteça mais vezes. Bom, como vocês viram aí, né, torcedor vascaíno, Maurício Barbieri fez questão de falar sobre o que ele acha desse momento, não deixou ali bem claro se realmente é melhor ou não é melhor, mas disse que só o tempo vai dizer. Essas foram as palavras do Barbieri. Para finalizar, é claro, falar sobre mercado, porque teve também novidades se tratando de contratações, pois o Paulo Brax foi perguntado sobre isso. Como o Vasco se posiciona depois da chegada do Andrei? Vai trazer mais nomes? Parou por aí? E o Paulo Brax respondeu essa pergunta. Abre aspas, continuamos no mercado. Foram 3 contratações com o Andrei até dia 14 de abril. Dá para fazer alguma coisa. Depende do movimento do mercado. E o time ainda tem opções que não tiveram muitos jogos, como Marlon Gomes, Figueiredo, Aguinaldo e Orediano. E de fato, opções boas, opções diferentes. Marlon Gomes é um jogador diferente, Figueiredo é um jogador diferente e o Orediano é um atleta diferente. Jogadores que sobem o nível do Vasco e dão ainda mais opções ao técnico Maurício Barbieri. Mas é claro, se o Paulo Brax foi perguntado sobre reforços, o Barbieri também foi. E ele falou sobre essa situação. Tentou despistar aí ao ser perguntado sobre isso, com relação à quantidade de nomes que ainda chegariam, mas o que ele disse foi: eu sempre faço muitos pedidos ao Paulo Brax. Dê uma olhada aí nas palavras do técnico esmaltino, Maurício Barbieri. A ideia é sim que a gente vá no mercado buscar, a gente precisa encontrar esse jogador ou essa peça. Eu faço sempre muitos pedidos para o Paulo. Em alguns momentos é possível atender, em outros não, ou porque o jogador tem contrato, ou porque está fora por questão financeira, por uma série de questões, mas a gente tem sempre trocado e os pedidos são muitos, como eu disse. Mais ou menos quantos? A ideia... Muitos? 5, 3? Não, a gente já falou desde o início do ano de muitos nomes, muitos a gente acabou não conseguindo, como eu disse, por terem jogadores que ou têm contrato e não eram possíveis de estarem deixando o clube, outros por questão financeira, mas a gente troca muito em relação a isso, né? Desde o início, como a gente vinha no elenco em construção, a gente procurou mapear todas as posições. Agora a gente tem posições que a gente entende que tem uma segurança um pouco maior, tem outras que a gente entende que precisa continuar buscando. Uma é essa, do Andrei. Então a gente segue em busca, mas eu não consigo te dizer quando a gente vai encontrar, se a gente vai encontrar agora nessa janela ou só na próxima, uma situação que a gente não tem ainda resolvida. E aí, torcedor, você acha que o Vasco precisa contratar mais? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta terça-feira. E é claro, amanhã, como sempre, não perca, estaremos aqui com a Acorda Vascão, contando com a presença de todos vocês. Às 7 ao 1, meio-dia, por aí, entre esse horário, e também às 8 horas da noite. Vamos que vamos, fiquem com Deus. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.